Shalom, queridos, boa noite. Nós estamos aqui nessa noite dentro desse propósito de compartilhar a palavra do Senhor. Gostaríamos mesmo de estar juntos na casa do Pai, podendo ter aquele tempo de comunhão, mas Deus tem nos dado esse tempo para que possamos estar na nossa casa, compartilhando com a nossa família, buscando ao Senhor, firme no propósito do Senhor, confiando no Senhor, esperando nele, sabendo que o nosso Deus, ele é bom o tempo todo e é um Deus fiel, um Deus que cuida dos seus. E nós queremos agradecer a Deus, né? A Bíblia fala que nós devemos dar a Deus graça por todas as coisas. E nós queremos louvá-lo nessa noite, bendizê-lo. Eu queria fazer uma oração para que a gente pudesse estar compartilhando a palavra. Hoje é um dia especial, porque ao entardecer nós entramos no novo ano bíblico, segundo o livro de Êxodo, capítulo 12, quando Deus estabelece este novo tempo no mês de Nissan, não é? E ao entardecer nós então entramos nesse tempo e nós gostaríamos de estar compartilhando um tempo com a palavra do Senhor, com os irmãos. E eu tenho assim meditado numa palavra, essa palavra tem mexido muito com o meu coração e eu andei estudando essa palavra e gostaria de compartilhar. Gostaria de ver o que nós podemos aprender, qual o conselho que o Senhor pode trazer ao nosso coração para esse tempo, para que a gente possa se posicionar, alinhar a nossa vida, o nosso coração na presença dEle, para que a nossa vida seja impulsionada em direção àquilo que Ele tem preparado para nós. A Bíblia é muito clara quando diz que tudo está preparado, tudo está pronto. Jesus nos ensinou a orar: seja feito na terra como é feito no céu. Nós precisamos estar descobrindo o coração de Deus, entendendo o propósito do Senhor para cada tempo, para cada estação, e colocando a nossa vida, buscando de Deus ter um coração sábio para que a gente possa fazer aquilo que deve ser feito, para que a gente possa nos posicionar de maneira adequada, para que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Vamos orar então. Senhor, te damos graça por esse tempo, ó Deus, que o Senhor estabelece, e queremos entregar nossa vida nas suas mãos, que os seus anjos destinados a esse tempo, comissionados pelo Pai para trabalharem, sejam ativados para liberar a sua vitória sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu quero entregar esse momento nas suas mãos, ó Deus, um momento talvez novo para nós, em compartilhar através, ó Deus, desse mecanismo, mas que a graça do Senhor esteja conosco, nos dando essa capacidade para que possamos compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, para que sejamos edificados, para que sejamos fortalecidos, para que recebamos do Senhor conselho, para que possamos receber instrução do Senhor para avançar, para conquistar e para possuir aquilo que Deus já tem preparado para nós. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, te agradecemos e pedimos a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está no livro de Josué, capítulo de número 5. Eu tenho assim, essa palavra ela tem mexido, né, com a minha vida. Eu tenho debruçado sobre essa palavra, todo dia eu leio, cada vez que eu leio é algo mais que Deus acrescenta. O salmista diz: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. É exatamente isso que acontece quando a gente ama a palavra de Deus, ama esse livro e a gente se dedica em ler. O Senhor, ele vai então abrindo os nossos olhos e nos fazendo receber a revelação e sendo ministrado naquilo que ele tem, naquilo que ele deseja para a nossa vida. Então, o livro de Josué, capítulo 5, esse livro foi um livro que nós acabamos de ler no nosso processo de leitura anual da Bíblia. Já passamos por Juízes, hoje estamos em Ruth, mas foi um livro assim que eu parei nesse capítulo e queria compartilhar. A Bíblia fala em Josué 5, diz que sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente
e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo por causa dos filhos de Israel. Nós vemos que toda essa dinâmica, todo esse processo de Deus, de milagres, ele trazia um efeito, não é, em relação aos inimigos. E aqui, quando eles atravessam o Jordão, nós vemos já esse impacto. E nós vamos ver aqui nesse texto a maneira como Deus trabalha. Vamos extrair algumas verdades que podemos aplicar na nossa vida hoje. O versículo 2 diz assim: naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Araiote. Uma coisa tremenda que nós aprendemos no livro de Josué, uma das marcas, quando Deus ele chama Josué no capítulo 1, ele faz promessas. Eu costumo dizer que Deus ali ele dá uma receita para Josué, uma receita para que Josué pudesse ser um homem bem-sucedido. E uma marca muito evidente na vida de Josué é a obediência. Às vezes a obediência, ela não tem uma conotação, às vezes, na nossa vida. Às vezes a gente não sente essa palavra, esse princípio, esse conselho que às vezes é dado sobre obedecer. Às vezes, em determinadas situações na nossa vida, parece que essa palavra traz até um pouco de desconforto. Mas essa foi a marca do sucesso de Josué. Na realidade, a obediência à palavra de Deus, a obediência ao Senhor, ela traz sobre nós, ela constitui a nossa vida, ela estabelece a nossa vida num nível de autoridade. Então a obediência, ela traz essa legitimidade de autoridade que temos em Deus. A Bíblia fala em Lucas que ele nos deu autoridade para pisar a cabeça da serpente e do escorpião. E nenhum dano, nós não sofreremos nenhum dano. Então essa legitimidade de autoridade, que é a obediência, ela traz a nossa vida. E Josué, ele se moveu apostolicamente, ele se moveu como um homem-chave, porque ele aprendeu a usar esse princípio, a usar essa verdade para o seu benefício, e foi um homem bem-sucedido. E a Bíblia fala ainda nesse texto, diz assim: foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Infelizmente, uma triste realidade que nós sabemos da história, que toda uma geração perdeu o direito de entrar na promessa, perdeu o direito de viver aquilo que Deus tinha preparado para eles por conta de palavras que foram liberadas. Eu quero dizer, nós costumamos dizer e ouvimos muitos ministros falar, e é uma verdade, que a nossa caminhada com Deus é um processo. E uma coisa que nós precisamos aprender nesse processo é aprender a guardar os nossos lábios, aprender a usar as palavras para o nosso bem. Tiago diz que a maneira como eu uso as palavras materializa o meu nível de autoridade, o meu nível de maturidade. E aqui, esses homens, eles infelizmente viveram aquilo que eles falaram. A Bíblia é muito clara nesse aspecto. E nós podemos ainda nesse texto aprender sobre isso, porque ainda tropeçamos muito em palavras. Tiago fala que o homem que não tropeça em palavra, ele é um varão perfeito. Ele vai ter autoridade para controlar todo o ser dele. E nós precisamos aprender essa verdade e desenvolver isso na nossa vida, esse nível de maturidade que alinha a nossa linguagem, que nos capacita. Uma coisa interessante, quando nós saímos de uma estação e começamos a caminhar, hoje é um tempo determinado por Deus,
um ano bíblico ele foi encerrado. Deus estabelece um novo tempo. A Bíblia fala que no tempo de Deus tudo é perfeito. E para cada tempo, uma coisa que nós vemos quando estudamos a Bíblia é que há coisas que para aquele tempo já não são mais relevantes. E há coisas que são essenciais para determinado tempo. E a linguagem ela é muito importante. À medida que a gente vai passando por esse processo, nós precisamos ir aperfeiçoando a nossa linguagem. Precisamos ir alinhando a nossa linguagem a cada dia mais para manifestar um novo nível de maturidade. Paulo escreve aos Gálatas e diz que o filho imaturo, o menino na casa, ele não difere nada do servo. Ele não tem... O menino imaturo, ele não pode receber do pai aquilo que o pai tem preparado para ele. Assim é conosco também. E a nossa maturidade, ela é expressada através do que falamos. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde as pessoas estão cheias de temor, estão amedrontadas, algumas chegam até a ficarem histéricas. E nós vemos às vezes pessoas que pareciam ter maturidade, pessoas que pareciam estar tão firmes no Senhor, falarem coisas, fazerem coisas que faz com que elas se tornem pessoas irreconhecíveis. E tudo isso, todo esse comportamento, ele tem materializado o nível de maturidade de algumas pessoas. Então, o que nós falamos caracteriza o nível da nossa maturidade. Esses homens, essa geração pereceu pelo que falaram. E nós precisamos desse processo. Não é? O livro de Josué é um livro que fala de conquista. É um livro onde o povo estava entrando no tempo de entrar na sua posse, na sua possessão, possuir aquilo que Deus tinha prometido. A Bíblia fala que o reino de Deus ele é tomado com força, ele é tomado por luta. Então existe uma condição, existe um estado que precisamos estar para que a gente possa entrar nessa possessão, para possuir o que Deus tem. Muitas pessoas são destituídas porque falta maturidade. E nós precisamos deixar que esse processo ocorra. Então é importante compreender que para cada estação nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Nós vemos aqui Josué está sendo alinhado com o coração de Deus. No capítulo 1, Josué estava atribulado, Moisés havia morrido. Mas Deus fala, Josué, levanta, porque você vai fazer esse povo herdar. E Deus começa então a trabalhar com Josué. Deus começa então a mover na vida de Josué. Deus começa um novo processo na vida de Josué. O processo com Moisés foi agora é um novo processo. Porque Deus vai impulsionar Josué para um novo nível de conquista, para uma nova realidade. A nossa vida também é assim. Deus ele vai impulsionando a nossa vida, ele vai realizando o processo, vai impulsionando a nossa vida. A Bíblia fala que ele manda um anjo para nos levar ao lugar que ele tem preparado para nós. Esse é o propósito de Deus. Essa é a vontade de Deus, que a nossa vida, que eu e você, a nossa família seja impulsionada e avance em direção ao que Deus tem. E mediante essa realidade que nós estamos vivendo, quando nós temos maturidade no Senhor, nós conseguimos manter o equilíbrio, manter a sanidade, para que possamos descansar no Senhor e continuar nesse processo de avanço na presença de Deus. E é exatamente isso que Deus está fazendo com Josué. Josué está num processo e Deus está trabalhando na vida dele. E aqui quando Deus ele chama Josué, né? Nós vamos ver também esse ponto importante, que é o ponto da circuncisão. Então o versículo 5 diz assim, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Outra coisa que nós percebemos, o trajeto, o caminho no deserto, parece que o povo perdeu completamente o sentido do propósito. Perderam até o princípio da aliança, porque a circuncisão, ela materializava a aliança. O pacto que haviam feito com Deus era a marca daquela aliança. E você vê que em todo esse processo do deserto, os que nasceram não foram circuncidados. Aquele povo ali do Egito,
que saiu do Egito, que estava no deserto, já não estava mais discernindo o coração de Deus, já não estava mais conectado com o coração de Deus. E nesse tempo, Deus começa a fazer um processo para que essa nova geração pudesse estar sendo alinhada, sendo conectada com Deus. Então ele fala que nenhum daqueles haviam sido circuncidados, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos terra que mana leite e mel. Nós aprendemos aqui que não podemos zombar de Deus. Precisamos manter esse equilíbrio, essa obediência, essa firmeza no Senhor. E ele diz, porém em seu lugar pôs os seus filhos. A este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Então agora, nesse momento, Deus é um Deus geracional. Aquela geração que não soube se posicionar, que não soube se manter na fé, na lealdade, na fidelidade, na aliança, que liberou palavras, decretos sobre a sua vida, decretos de morte, decretos de derrota, de fracasso, viveram o que falaram. Mas agora Deus, ele entra nessa nova geração. E ele começa então um novo processo com essa geração. E a primeira coisa que ele faz, estabelece aliança. A Bíblia fala hoje, Paulo escreve que nós devemos circuncidar o nosso coração, ter um coração completamente entregue a Deus. A Bíblia fala que os olhos de Deus, eles passam por toda a terra, e que Deus busca pessoas que têm um coração inteiro para com Ele, para que Ele seja forte na vida dessas pessoas. Então esse é um tempo onde nós precisamos debruçar, render a nossa vida diante de Deus, render o nosso coração. Quando você estuda a palavra, esse episódio todo esse processo, ele precedeu exatamente esse tempo que precedia a Páscoa. Logo aqui no capítulo 5 nós vamos chegar a esse tempo. Então era um tempo onde Deus estava trabalhando, e eu creio que esse é um tempo onde Deus quer mover na nossa vida, onde Deus quer trabalhar um novo nível de maturidade, onde Deus precisa realizar algo na nossa vida. Havia algo que precisava ser realizado aqui nessa geração. Havia princípios que precisavam ser restaurados. Haviam verdades que precisavam ser restauradas. Leis que precisavam ser restauradas, ser observadas, ser obedecidas. Na nossa vida também é assim. Às vezes entramos numa estação e nós precisamos que Deus visite a nossa vida também, que Ele possa trabalhar na nossa vida e nos dar sabedoria para que a gente possa discernir o que Deus tem para estabelecer nesse tempo. Havia algo que Deus queria estabelecer aqui nesse tempo, e eles não podiam entrar nesse algo de Deus da maneira que estavam. Não podiam entrar sem a circuncisão, não podiam entrar sem a marca da aliança, sem o pacto da aliança. E Deus então traz essa verdade, e Josué ele se move dessa maneira, e ele prepara o povo, ele circuncida o povo para que o povo pudesse então estar entrando nesse propósito. E ele fala aqui no versículo 8, e aconteceu que acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, que coisa linda, e uma coisa tremenda. Deus aqui em todo o tempo, ele fala de tempo. Ele fala, naquele tempo disse ao Senhor, e ele fala hoje. Ele diz, hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou de igual até o dia de hoje. Então presta atenção, Deus então ele vem aqui nesse tempo no livro de Josué capítulo 5, e ele visita essa geração, e ele dá princípios a essa geração, ele restaura aliança com a geração, e a obediência trouxe um desate. E diz a Bíblia que naquele dia Deus, ele removeu, ele tirou a vergonha do povo. E ele começa então a levar o povo, a conduzir o povo ao novo tempo. E o versículo 10 diz assim, estando pois os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde,
nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia, depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram a novidade da terra de Canaã. Nós vemos que nós estamos já contando os dias para celebrar a Páscoa. Hoje é o primeiro dia de Nissan, e no 14º dia, que cairá ao entardecer do dia 8, nós vamos estar preparando a Páscoa do Senhor e vamos estar celebrando como temos feito a cada ano. E nós cremos que será um tempo de um agir de Deus, de um mover de Deus, de um trabalhar de Deus. E aqui nós vemos algo lindo acontecendo, porque há 40 anos o povo viveu do maná. O maná, eu entendo que ele aponta para uma medida suficiente. Uma medida suficiente. Todo dia o povo tinha aquela medida suficiente. Às vezes a nossa vida, ela está dentro dessa dinâmica. A dinâmica é onde recebemos uma medida suficiente. Mas existe um tempo onde Deus chega na nossa vida e Ele quer nos levar a atravessar a estação e entrar num tempo onde nós vamos desfrutar das novidades de Deus. E eu creio que esse é um tempo, eu declaro isso sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a sua família e sobre a sua vida, que esse é um tempo onde Deus nos fará entrar nas coisas novas. A Bíblia fala que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus tremendo. E aqui Ele faz algo tremendo, porque uma estação havia sido encerrada. Eles entraram no novo ano bíblico aqui no tempo da celebração da Páscoa. E o maná já não seria mais parte desse tempo. O maná ficou nas estações anteriores. Para essa estação, Deus estava trazendo algo novo. E o povo ia desfrutar da novidade da terra. E eu creio que Deus, Ele tem coisas novas para a nossa vida, coisas novas para a nossa casa. E nós precisamos aprender a caminhar na visão do propósito de Deus. Então esses são dias que nós precisamos rever a nossa aliança. Quando Deus chama Josué e começa a orientá-lo a circundar o povo, era um tempo onde Josué precisava rever como estava a realidade da aliança do povo com Deus. E ele foi levado a trabalhar esse processo de circuncisão para que a aliança com Deus fosse estabelecida. E na obediência, Deus já começa removendo a vergonha. Que nesse tempo seu coração seja um coração rendido a Deus, e que nesse processo de entrega, nesse processo de dar o seu coração para Deus de uma maneira inteira, que Deus possa começar a trabalhar, e aquilo na sua vida que tem caracterizado algum nível de vergonha na sua vida, seja lá qual for a área da sua vida, que esse seja um tempo onde Deus possa remover da sua vida toda vergonha, mas que Ele possa liberar o bem do Senhor sobre a sua vida. E que nesse tempo de Páscoa, de celebração, nesse tempo de encontro marcado que Deus estabelece, que nós possamos entrar na presença dEle e tomar essa palavra sobre a nossa vida, essa liberação sobre a nossa vida, e que a bênção de Deus possa estar sendo liberada sobre a nossa casa, que as novidades de Deus possam entrar na nossa vida e entrar na nossa casa. Que essa seja uma estação, que seja um divisor de águas na nossa vida. Assim como aqui em Josué, Deus dividiu o Jordão e fez o povo atravessar. Que esse seja um tempo de eu e você, da nossa casa, atravessar para o outro lado. Realizar esse alinhamento na nossa comunhão, na nossa aliança com Deus. E que possamos passar por esse tempo de celebração, tomando o poder do sangue do Cordeiro, o poder do sacrifício, o poder do nome de Jesus sobre a nossa vida, e entrar e possuir aquilo que Deus tem preparado para nós.